Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Olá, Papa, grande prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar na casa de todos vocês nesse novo ano, né? Nesse ano que se inicia agora após o Carnaval, falar um pouco das perspectivas do país, do nosso estado e da nossa região. Bem, Papa, o país vive uma crise política e também econômica, não é? O que a gente pode fazer para evitar que essa crise afete diretamente a Baixada Santista, por exemplo, com cortes de projetos, de recursos dos governos federal e estadual para as prefeituras da Baixada? Bem, em primeiro lugar, nós temos que ter consciência que, de fato, estamos vivendo um ano atípico. O ano de 2015 será um ano de sacrifícios, um ano onde a economia tende, infelizmente, né, tende a se retrair muito. Os indicadores estão aí a demonstrar isso. A inflação tende a subir, a atividade econômica e, consequentemente, o índice de empregabilidade, né, e também o índice de desemprego se alterarão ao longo desse ano. Ou seja, é um ano que os especialistas em economia já apontam claramente pela necessidade de ajustes. E esse termo, Edson, ajuste, significa sempre o seguinte: sacrifício, e sacrifícios para quem? Para a população. Então esse é o ano que nós vamos sofrer, e já era previsível, não foi um fenômeno que ocorreu agora por uma questão circunstancial, não. A economia brasileira já há 3 anos vem caminhando para esse ponto que nós chegamos aí na beira não diria de um abismo, mas na beira de um período aí de grandes dificuldades. A Baixada Santista, a nossa região, ela está inserida nesse conjunto, né? Acho difícil evitar que algumas consequências da crise econômica cheguem na Baixada. É claro que a crise atinge a todos. O que nós temos que fazer, de um modo geral, todos nós brasileiros, é trabalhar, né? Pensar melhor no futuro, ter um comportamento, especialmente os governos, né? Governo federal em primeiro lugar, e também os governos dos estados e das prefeituras, um comportamento mais ajustado à realidade brasileira. Há pouco eu falava sobre essa questão do Brasil ser um país rico. Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país com um imenso potencial de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico e social, consequentemente. Mas não somos um país rico. Um país rico é um país que, além de reservas, tem uma boa educação, tem um povo preparado, né, tecnicamente. Tem qualidade de vida, que já superou seus dramas sociais, né, e nós não superamos ainda. Há um abismo entre a classe média brasileira e as classes menos favorecidas. Isso continua sendo um dos grandes problemas brasileiros. Enfim, nós não podemos nos comportar como um país rico, como um país que tem dinheiro para gastar em coisas supérfluas, né? Mesmo as famílias brasileiras, né, elas precisam ter uma nova consciência, pelo menos essa é a minha opinião, a respeito do momento, né, de qual é de fato a realidade brasileira. Nós devemos poupar mais, nós devemos investir mais em educação, e menos nesse consumo desenfreado. Obviamente que o consumo é importante, o consumo é uma das peças, o consumo interno. Mas responsável. O mercado interno, de fato, no Brasil, ele chamou a atenção do mundo inteiro, né? Há países exportando mercadorias para o Brasil em grandes quantidades porque sabe que surgiu uma nova classe média brasileira. Agora, é como você colocou, quer dizer, o consumo interno, ele é importante, é uma alavanca para o desenvolvimento econômico, mas ele tem que ser responsável, né? Nós temos que poupar também, né? Os governos têm que poupar e as famílias têm que poupar. Então, eu acho que essa crise, assim como a crise hídrica está trazendo lições
da maior importância para o futuro brasileiro, a crise econômica, eu espero que ela também traga lições. Ou seja, nós podemos aprender e crescer com a crise. Devemos. Povos que foram à lona, né? Países que foram à lona, que viveram guerras, que praticamente saíram destruídos. Né? Os exemplos clássicos, o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né? Boa parte da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, países inteiros em frangalhos, né? Economia destruída, o parque industrial destruído, a autoestima dessas populações destruídas e recomeçaram quase que do zero a partir de uma nova consciência e hoje são nações extremamente desenvolvidas, né? Eu acho que a crise traz a perspectiva, o Brasil precisa cair na real. Esse Brasil fantasioso que nós criamos a partir da metade da década passada, de um país rico, de um país que não tem problemas econômicos, de um país que não tem problema que pode se equiparar às nações mais evoluídas do mundo. Nós passamos essa imagem para a população brasileira, principalmente o governo passou. Um país que se dá o luxo de investir fora do seu território, investir em emprestar dinheiro para outros países, entrar em guerras, em conflitos internacionais, investir do jeito que foi investido aqui para realizar eventos enormes, né, como a Copa do Mundo, agora as Olimpíadas no Rio de Janeiro, enfim. Esse Brasil ufanista, gastador, perdulário, não existe, ele não se sustenta. A conta está chegando agora. Mas tem um problema, Papa. Você falou um ano de sacrifícios, tudo bem. Mas os políticos, principalmente lá em Brasília, onde você está agora, nesse momento, como deputado federal, não é? Eles têm essa consciência de que a crise tem que ser para todos, que eles têm que também dar exemplos para a população. A gente vê, sempre que o cinto aperta, aperta para o telespectador, para o cidadão comum, mas não aperta para a classe política. Eles têm essa noção? Eu penso que alguns têm, outros não têm, né? E não é só a classe política, né? Também a classe empresarial, os mais abastados do país, os mais ricos do país. Evidentemente, quando a economia entra em colapso, quem sofre é o mais fraco, sempre é o mais fraco. Quando a inflação volta, Edson, quem perde com isso não é o rico. O rico, quem tem dinheiro, quem tem capital, quem tem recursos para investir, para aplicar, também ganha com a inflação. Né? Vamos nos lembrar no tempo em que o Brasil vivia uma hiperinflação, que as pessoas que estavam capitalizadas, né, elas ganhavam com a inflação, porque aquilo alimentava uma ciranda financeira que fez fortunas no país. Eu acho que, de fato, o lado fraco, a estrutura fraca e que paga a conta, que sofre com o aumento de tarifa de energia, de combustível e tal, é sempre a massa consumidora, né? Com a inflação, disso, né? Quem está no mercado financeiro fazendo aplicações, quando a inflação vem, se protege, porque as aplicações vão repondo as perdas da inflação. Quem vive do salário, o assalariado, ele não tem como fazer essa proteção. Então a inflação é todo dia no supermercado. É isso mesmo, por isso que eu insisto que o desenvolvimento brasileiro ele precisa se dar em bases mais sólidas e realistas. Não podemos nos enganar. Nós não somos ainda uma nação que possa se dar o luxo de fazer determinados excessos. Não somos uma nação rica. Uma nação rica é aquela que tem um ótimo nível de educação, que tem os seus profissionais atualizados, bem qualificados. Não é essa a realidade brasileira. Então nós temos que, acho que o Brasil, nessa crise de 2005, volta a cair um pouco mais na realidade. O governo, principalmente, né? O governo, principalmente. As decisões políticas, populistas, que são tomadas muitas vezes no ano eleitoral ou no calor de pressões, né, que ocorreram aí nos últimos anos, evidentemente, elas têm um efeito momentâneo de aumentar a popularidade do governo, mas qualquer economista sabe, aliás, não precisa ser economista, não. Qualquer cidadão que sabe fazer conta percebe que quando se toma uma decisão sem base na realidade, a conta vem no ano seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte, enfim. Isso que o Brasil está vivendo hoje, infelizmente.
Bem, diante desse quadro de dificuldades, não é, que todos já sabem que o ano 2015 vai ser muito difícil, quais devem ser as prioridades de projetos que contam com recursos federais e estaduais para a região metropolitana? Bom, eu penso que na Baixada, Edson, nós temos hoje uma carteira de projetos de infraestrutura muito boa, muito ampla, há anos aguardada. Porém, se o cinto apertar... E vai apertar. E deve apertar, esperamos que não, mas deve apertar, nós precisamos ter clareza e responsabilidade de elencar prioridades. Aquilo que não for essencial para a economia, para dar vazão à geração de empregos e de novos negócios na Baixada, é o que se pode adiar, é o que se deve adiar. Então, dentro desse quadro, pensando nas grandes obras, né, da cidade, eu penso assim, aquelas que estão em andamento, né, obras de combate a enchentes, onde elas existem, em Santos nós temos, os conjuntos habitacionais em construção, obras que são essenciais para a qualidade de vida das pessoas, né? Então devem continuar. O plano, portanto, regional de habitação já está em curso, ele deve continuar. Agora, nas grandes estruturas, eu penso que a prioridade daquelas obras que ainda não foram iniciadas deve ser a entrada da cidade. Porque a entrada da cidade é um complexo, as pessoas que não conhecem ainda o projeto vão perceber, quando tiverem essa chance, de que nós estamos falando de um conjunto de obras que torna a rodovia, o sistema, a malha rodoviária Anchieta Imigrantes, mais eficaz, mais eficiente, portanto, é uma obra de interesse metropolitano. A segunda parte dessas obras, desse complexo de obras, são os acessos ao porto. Então aí nós estamos falando assim, de uma obra de interesse nacional, melhorar o acesso rodoviário ao Porto de Santos, que depende tanto ainda do caminhão, né, do modal rodoviário, é essencial para a economia. Ok, Papa, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Prazer foi meu, obrigado, um abraço a todos os telespectadores e até uma próxima oportunidade. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos!